Então vamos lá. Alguma coisa que falou ali no vídeo que vocês, nos vídeos que a gente estava assistindo, vocês não sabiam? O que que vocês não faziam a mínima ideia de planta, assim? Que tinha roedor e fazia o negócio também. Ah, sim, polinização. Tem até um nome específico, eu não lembro aqui agora, mas tem um nome específico. Para cada tipo de animal tem um nome, tipo, até se a planta é polinizada por mariposa ou borboletas, tem um nome específico para isso. O Carlos falou que não conhecia das orquídeas malvadas, eu também não. Gente, orquídea é muito doido, eu não sabia disso. Orquídea, cara, engana. Assim, eu já sabia que as orquídeas, as flores, têm formatos parecendo bicho, né? Era assim, mas eu não sabia que era para essa coisa malvada, não. De tipo, vem aqui para eu te enganar e não tem nada aqui para você. Muito doido, cara. As orquídeas malvadas, muito doido. Outra coisa que eu até sabia porque que as folhas não ficam mais verdes, elas ficam amarelas e laranjas. Isso eu sabia. Mas eu não sabia aquela que falou da folha vermelha, que produz um pigmento, as antocianinas, que aí cobrem a clorofila e aí a folha fica vermelha. A gente não tem aqui, né, árvores que ficam mais assim, mas no hemisfério norte tem bastante. A Emily falou como que ela sobrevive no O inverno. IP, né, não é um tipo disso, não? Então, o IP não. O IP, quando dá as colorações, são as flores mesmo, não é? Que fica, tem o IP vermelho, IP É. amarelo, IP rosa, IP roxo, blá blá blá. A época de floração do IP, se não me engano, todas as folhas caem e ficam somente as flores. Mas não sei, essa parte de folha eu teria que ver, mas eu sei que são as folhas que trocam de cores, assim, mais as árvores de inverno mesmo da região norte, assim, do hemisfério norte. A Lara falou que achou super fofinhas as árvores com roupa de frio. Eu também achei. Ai, gente, por isso que eu gosto daquela página. Eles fazem isso de uma forma tão bonitinha, né? E aí, deixa eu perguntar para vocês então agora. Dúvidas sobre AS? Valendo! Vai. Se vocês tiverem alguma dúvida em alguma questão da folha, não entenderam ou não lembram alguma coisa, vão aproveitar para tirar essa dúvida agora. Aproveitem que o AS hoje é tarde. Oh, ninguém, tá todo mundo sabendo já. Eu gosto é disso, hein? Eu gosto é disso. Todo mundo já por dentro do assunto. Professora, já que a gente tem um tempo assim, você pode explicar, por favor, tipo assim, gimnosperma? Dela toda? Não, tudo não, só aquela parte da reprodução. Tá, peraí que eu vou até abrir com imagem, porque aí fica mais fácil. Deixa eu. É porque eu fiz. Vocês viram que eu fiz uma apresentação, botei até lá no Escola Web para vocês, de gimnospermas, né? E aí eu coloquei um monte de imagem. Deixa eu ver aqui, ó. Gimnospermas. Botei um monte de imagem para ajudar aqui. Então, peraí. Ó. Então, isso aqui é só características gerais, né? Então, assim, gimnospermas são vasculares, com sementes, não tem flores, tá? A questão que eu estava falando que estava aparecendo flor, que antigamente a galera considerava o estróbilo como uma flor primitiva, mas não tem flor e não tem fruto. Polinização pelo vento, o grão de pólen e a parte feminina vai ficar dentro lá do estróbilo. Isso daqui é um estróbilo, tá? Que é a pinha, né? Ou cone também pode ser chamado. Aí, quando a gente fala da reprodução, deixa eu só anotar aqui. Quando a gente fala da reprodução, por exemplo, aqui estava mostrando um pinheiro, que tem. Tá vendo que está escrito flores masculinas e flores femininas? Porque essa denominação flor era antiga.
Aqui poderia ser estróbilo masculino, estróbilo feminino. Então, quando a gente fala de surgimento de características, novamente, a flor somente nas angiospermas, tá? Isso daqui é um nome antigo, que fala... Ai, gente, eu queria lembrar a música que fala... Alguém da turma lembrava dessa música, que eu já tinha uma vez cantado na sala, alguém falou, que falava que estróbilo era flor, mas, enfim, continuando. Olha a flor, né? Estróbilo masculino. Então, você vai ter folhas férteis. Aqui dentro, você tem o local de produção de grão de pólen. Então, que nada mais é do que um microsporângio. Mas aqui, nesse esquema, está meio geralzão. Então, está mostrando que aqui temos os sacos polínicos que produziu o grão de pólen. O grão de pólen das gimnospermas, ele tem essas expansões aladas. E essas expansões ajudam na dispersão pelo vento, né? Agora, o estróbilo feminino, você vai encontrar aqui o local de produção do gameta feminino. E aí, aqui dentro, quando o grão de pólen cai aqui, ele vai formar o tubo polínico, que novamente, o tubo polínico, que é o gametófito masculino, vai levar os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos, até o encontro aqui da parte feminina, do óvulo feminino, onde você tem o gameta feminino, que é a oosfera. Só que no caso das gimnospermas, somente um dos núcleos espermáticos que ele consegue fecundar, o outro se degenera. Aí fecunda aqui, no caso, a oosfera, formando o embrião. O endosperma das gimnospermas, ele vai ser haploide, ele é N, porque o próprio tecido aqui ao redor, que já era haploide, ele que vai dar origem àquele endosperma. Então, aqui tem tipo zigoto fecundado, e está mostrando aqui dentro a semente, e normalmente a semente aqui vai ter uma, tá vendo que está escrito asa? É para ajudar na dispersão também pelo vento. E aí, quando cai, isso tudo, gente, estava acontecendo dentro do estróbilo feminino. Quando cai, germina, dá origem a um novo esporófito, que é a árvore duradoura. Mas, além desse esquema, eu coloquei outros, para a gente ver. Então, ó, de novo, cones polínicos é onde você tem os microsporângios, que passam por meiose, formando micrósporos. Lembra que a célula-mãe forma 4 micrósporos, e cada micrósporo vai dar origem a um grão de pólen. E aí, dentro do grão de pólen, você tem a célula do tubo e a célula generativa, que depois isso, quando o grão de pólen estiver fecundando não, vamos falar germinando, vai formar o tubo polínico, e aí você tem a formação dos gametas masculinos, que são os núcleos espermáticos. Aqui só está escrito como esperma, mas está vendo que está assim, ó, célula espermatogênica, que é o núcleo espermático, que é o gameta masculino. Olha a parte feminina. O cone, lá dentro vai ter uma região chamada óvulo, e dentro nós temos o megasporângio, que aqui dentro você vai ter uma célula. Lembra que megasporângio é o órgão produtor de esporos femininos. Aqui dentro você vai ter uma célula mãe que vai passar por meiose e forma 4 esporos femininos, que são os megásporos. Só que dos 4, somente um é funcional. Então, 3 degeneram. Aí está mostrando que esse 1 aqui ele vai... lembra que há muito tempo atrás eu falei que a partir acho que até das pteridófitas, das gimnospermas, tem o desenvolvimento endospórico do gametófito. O que isso quer dizer? Ó, desses 4 esporos femininos, somente um ficou, os outros 3 degeneram. Esse 1 ele vai dar origem a um gametófito aqui dentro. E aí, esse gametófito aqui dentro vai ter a oosfera, que é o gameta feminino. Então, quando o grão de pólen chega aqui, o tubo polínico é formado, você tem encontro do núcleo espermático com a oosfera, você tem a fertilização e você forma um zigoto 2N. Só que o endosperma ao redor, que é o tecido nutritivo da semente, ele é haploide, ele foi formado pelo próprio tecido que estava aqui. Então, aqui você tem o embrião, tem o endosperma, que forma a semente. Lembra que a semente também tem casca. E aí, depois, essa semente ela é dispersada e dá origem a um novo esporófito quando ela brota, quando ela germina.
Aí aqui eu só mostrei como que são diferentes os estróbilos femininos, essa parte aqui, ó. Então aquela pinha de Natal é um estróbilo feminino, o masculino ele já é mais fininho. A galera não usa tanto para decoração de Natal, não. Isso daqui é uma imagem mostrando o que acontece para formar o grão de pólen. Lembra que era uma célula mãe, passa por meiose e forma 4 micrósporos. Cada um desses micrósporos vai se diferenciar em grão de pólen, que você tem aqui o saco aéreo, né, que é a expansão alada, aqui dentro a célula vegetativa, que vai dar origem ao tubo polínico, e você tem uma outra célula que não é importante, que são as protalares, mas a célula germinativa, ela vai dar origem ao gameta masculino, que são os núcleos espermáticos. E isso só na hora quando formar o tubo polínico. Aí aqui também era uma outra imagem. Oi, fala. Pode voltar o slide, por favor? Hum. Essa célula que daria o núcleo espermático sofreu meiose? Então, não, sofreu mitose. Essa daqui, ó, germinativa, tá vendo que é uma. Aí, toda vez se for meiose ou mitose, como é que vocês podem saber? Se eu tenho uma célula que passou por divisão e formou duas, é mitose, com certeza. Se eu tenho uma célula que passou por divisão e formou 4, é meiose. Olha só, eu tinha uma célula, passou por meiose, formou 4. Então, é meiose. Agora, na célula germinativa, olha nessa imagem aqui. Nessa imagem está mostrando a mesma coisa, um micróscopo. Aí se desenvolveu no grão de pólen. Tá vendo que essa laranjinha aqui, ó, é a laranjinha e o pontinho preto. O pontinho preto tá aqui. Formou o tubo polínico. Mas essa laranjinha deu origem a duas, então passou por mitose. Então, se uma dá origem a 4, é meiose. Se uma dá origem a duas, é mitose. Ok? Aí, ó, quando ela for, né, for na polinização, ó, o tubo polínico, o gametófito masculino, apesar de estar mostrando aqui grão de pólen, gametófito masculino, ele até pode ser, mas ele é o gametófito masculino jovem. Ele ainda, lembra que toda vez que eu falar de gametófito, já tem que ter o gameta dentro. Olha só, o grão de pólen, ele não tem ainda o gameta formado. Então, ele é um gametófito masculino jovem, ele ainda não está maduro. Na hora que ele formar o tubo polínico, aí sim, você vai ter o gametófito masculino adulto, porque olha os gametas aqui dentro, né? Então, você tem o gametófito masculino. Agora, quando a gente fala da parte feminina, o gametófito feminino, aqui, ó, dá uma olhada no cone, né? Aí você fez um corte, está mostrando. Você tem. Aqui está escrito até como megasporócito, tá? Mas é a célula mãe do megásporo. Aí, quando passar por meiose, vai dar origem a 4 megásporos. De 4, só um é funcional. Tá vendo que um é maior e 3 em degeneração. Esse 1 vai passar por várias mitoses e vai dar origem ao gametófito feminino, que é tudo isso daqui. Aqui dentro você vai ter a oosfera, que é o gameta feminino. Tá vendo que está escrito um arquegônio? Esse nome a gente já tinha falado lá no começo, só que eu até falei que quando eu fosse explicar a gimnosperma para vocês, eu não ia ficar focando que aqui dentro tem vários arquegônios. O era o aparelho reprodutor feminino, era o nome do gametângio feminino. Então, só vocês saberem que um megásporo se desenvolveu e dentro você vai ter a oosfera. E aí o grão de pólen tem que chegar aqui e fecundar essa oosfera. Basicamente isso. Aí aqui também é uma outra imagem, ó, um corte mostrando, olha o megásporo funcional e 3 em degeneração. Esse megásporo funcional, ele se desenvolve no gametófito feminino, que aqui está até o nome de megaprotalo, que é o gametófito feminino. E dentro você vai ter, por exemplo, vários arquegônios com várias oosferas. Você pode ter vários gametas femininos aqui dentro, só que somente um vai conseguir ser fecundado pelo núcleo espermático, os outros degeneram. Não tem como você formar, tipo, várias sementes aqui, não. Oi? Esse megaprotalo seria o saco embrionário. É. Uhum. Saco embrionário a gente já tem desde gimnosperma. É isso mesmo. Aqui, ó, outra imagem. Eu botei várias imagens para mostrar para vocês, né? O gametófito feminino, olha o gametófito masculino, que é o tubo polínico, os gametas masculinos, e aí fecundando somente uma oosfera. Mesmo se você tiver outras, não vai dar para fecundar, não. E lembrando que óvulo
Gimnosperma e angiosperma tem. Ovário é só angiosperma. Ovário, que é o local, a estrutura lá, gordinha, que vai se desenvolver no fruto verdadeiro depois, só a angiosperma. Agora, óvulo, os dois têm. O óvulo é o local onde você vai estar acontecendo tudo isso. Onde foi formado o esporo feminino, onde o esporo depois vai se desenvolver no gametófito. Isso chama óvulo. Agora, ovário, só angiosperma mesmo. Isso aqui também era outra imagem mostrando, coloquei várias aqui. Tá vendo que tem 2 arquigônios aqui, mas somente um é fecundado quando tem a polinização. E aí forma um embrião. A semente, às vezes, ela pode ter essa projeção alada, dependendo da planta. O pinhão, que a gente fala, é uma semente, mas o pinhão é de uma planta que é a araucária. E a araucária, ela é dioica, tem araucária feminina e araucária masculina. Mas, se eu não me engano, eu não cobrei isso de vocês na prova, não. Tipo, vocês saberem disso, não. Aí, aqui, como que é a semente, né? Você tem o tegumento, ou a casca. Isso daqui que tá no celo, vocês não precisam saber esse nome, não. Mas a gente tem o embrião, que é diploide, e o endosperma primário, ele é haploide. Já o endosperma das angiospermas, a gente fala que ele é qual ploidia? O endosperma das angiospermas, ele é haploide, diploide, ele é como? Triploide. Triploide, tá? 3N. E aí aqui o pinhão é a semente da araucária ou também do pinheiro. Semente é formada pelo embrião que dará origem a uma nova planta. Então, toda vez que vocês forem comer pinhão, agora é época mais, né? Você consegue ver aquela parte branca de quando você cozinha o pinhão. Essa parte branca é o embrião. Então, aí às vezes a galera até tira, né? A expansão alada dela aqui, ó, para ajudar a voar. E é isso aí de gimnosperma. Agora eu vou até abrir o das anjo para a gente dar uma outra olhadinha. Então, essa flor aqui fui eu que tirei, essa foto. É uma flor maravilhosa, lá em São Francisco. Nunca tinha visto. Maravilhosa, a parte azul e o grão de pólen aqui todo laranja. Lindo. Bonita foto. É, né? Sou bem fotógrafa, né? Não, ficou bem bom mesmo. Ficou, cara. E a foto, a qualidade da minha câmera é muito boa também. Mas a foto, na faculdade, eu fiz uma disciplina no primeiro período que ensina a tirar fotos científicas. Então, se ela não estiver no meio, a foto vale mais. Tem os pontos de ouro, que são linhas que passam aqui, e você tem que estar nos pontos de ouro. Então, se você for tirar uma foto de uma coisa, não coloca ela no meio, coloca ela mais pro cantinho. Se você fosse vender, essa foto ia valer mais. Mas, enfim, nunca quis vender minha foto, até porque ela não valeria tanto, porque tá vendo que essa parte aqui tá nítida, mas essa parte aqui tá embaçada. Então, a qualidade dela não tá das melhores, apesar dela estar muito linda. Então, ó, angiosperma, lembra aqui, 2 grupos que vocês têm que lembrar. As dicotiledôneas ou eudicotiledôneas e as mono. Características diferentes entre elas, né? Mono significa é um cotilédone. Se você olha aqui na imagem, você vai ver que só tem um cotilédone aqui, que é tipo a folha primitiva, né? Já nas dicotiledôneas são 2 cotilédones, tipo feijão, ervilha, amendoim, aqui poderia ser o milho. Aí, semente também de orquídea, também é monocotiledônea. Em relação à nervura, a nervura das monos são paralelas. As eudicotiledôneas, elas são ramificadas ou reticulares, é aquilo que você tem uma principal e sai várias delas depois. Se você fizesse um corte no caule e fosse ver a disposição dos vasos condutores, nas monocotiledôneas é tudo bagunçado, tá vendo? Nas eudicotiledôneas, eles são dispostos em um círculo, então é mais organizadinho. Aos tipos de raízes, as monocotiledôneas é a do tipo fasciculada ou cabeleira, é aquela que se ramifica assim. Esse tipo de raiz é bom para prender solo, porque se você tem mais ramificações, você prende mais. Agora, as dicotiledôneas é uma raiz pivotante ou axial. Você tem a raiz principal e raízes secundárias saindo dela, mas ela, por exemplo, esse tipo de raiz é bom
para você ter em locais com, às vezes, acesso à água bem mais profundo também. Então, essa daqui, ela pega melhor. E em relação à flor, né? Se você tem uma flor que os elementos florais, não só pétala, elemento floral, eu posso dizer das sépalas também, por exemplo. Se você tem elementos florais em número de 3 ou múltiplos de 3, eu estou dizendo que é uma monocotiledônea. Se você tiver em número de 4 ou 5 ou múltiplos de 4 ou 5, dicotiledônea. Então, a próxima vez que você for olhar uma orquídea, você vai ver que a orquídea ela vai ter 1, 2, 3. Ela tem 3 pétalas, 3 sépalas. Ela é uma monocotiledônea. Mas se você for olhar um hibisco, você vai ver que o hibisco tem 5 pétalas e 5 sépalas. Então, é uma eudicotiledônea. Aí aqui características gerais, lembra que elas são embriófitas, traqueófitas, espermatófitas, antófitas, porque tem flores e também tem frutos, sifonógamas, porque tem o tubo polínico, né? A geração esporofítica ela é maior e ela é independente do gametófito, acontece a dupla fecundação e a alternância de gerações. Aqui eu botei alguns tipos de reprodução assexuada. Lembra? Estaquia, mergulhia, enxertia. Estaquia, cortei um galinho, botei esse galho na terra. Esse galho vai dar origem a raízes e forma aí uma nova planta. Essa nova planta ela é idêntica à planta mãe, ok? Deixa eu ver, alguém tinha mandado alguma coisa aqui? Ah, tá. A mergulhia, eu peguei um pedaço da planta e botei debaixo da terra aqui. Essa nova parte vai formar raiz também. Só cortar aqui depois, essa nova planta ela é um clone da planta original, ela é idêntica. A enxertia é quando você junta plantas diferentes. Tem várias formas de porta-enxerto. Mas lembra que na enxertia, eu falei para vocês que no mestrado eu dava para ver o nozinho de ligação entre as duas espécies. A parte de baixo era limão, a parte de cima era laranja. Se eu deixasse aquela planta crescer, formava galinhos com folhas de limão embaixo e laranja em cima. Então, você numa mesma árvore, aparentemente, você pode ter 2 frutos diferentes. Mas, claro, para fazer enxertia, você tem que ter um mínimo de algo parecido entre as espécies, porque senão você pode ter até como se não fosse um reconhecimento entre elas, sabe? Uma compatibilidade. E aí, nas minhas plantas, eu queria ver o desenvolvimento do pulgão na laranja. Então, às vezes, quando surgia um raminho com folha de limão embaixo, eu cortava. Mas era mó bonitinho, porque eu conseguia passar o dedo assim na folha, porque laranja e limão, elas produzem óleos essenciais, né? Que é para dar o cheirinho e tal. Se você passa o dedo assim na folha de limão, você sentia limão. Se eu passasse na folha de laranja, era um cheiro diferente. Aí eu conseguia saber o que eu tinha que cortar. Aí, ó, a alporquia era um outro exemplo que eu dei, que você faz tipo um cortezinho aqui da casca, e aí você coloca a terra e um saquinho vedando e fechando. Essa terra um pouco úmida e tal, depois de um tempo você vai ver que criou raiz ali. Você pode cortar, que essa parte é uma nova planta também, idêntica à original. A única que não vai ser idêntica é quando a gente fala da enxertia, né? Porque você tem uma parte era uma planta, outra parte era outra. Mas o resto é tudo idêntico ao original. Então, quando a gente fala da parte da flor, né? Pedúnculo, receptáculo floral é onde tudo está introduzido. Você tem cálice, o conjunto de sépalas é chamado de cálice, o conjunto de pétalos é chamado corola. Você tem o carpelo, ou também chamado de pistilo, que é a parte feminina, que é o estigma, onde chega o grão de pólen, estilete e o ovário, que lá dentro tem o óvulo. E lembra que sementes, ou frutos que têm muitas sementes, é porque, na verdade, aqui o óvulo, tinham vários óvulos aqui dentro, tá? Então, um ovário pode ter vários óvulos. A parte masculina, o aparelho reprodutor masculino é chamado de androceu, o feminino é o gineceu. Mas a parte masculina, nós temos os estames, que é formado pelo filete, e a antera, que é onde produz o grão de pólen. Aí eu falei que existem tipos de flores, né? Nós temos as flores monóclinas ou hermafroditas, que é quando você tem os 2 aparelhos reprodutores em uma mesma flor. E temos as flores díclinas, que é em uma flor você tem o aparelho reprodutor feminino e na outra o masculino. E aí, lembra que as plantas elas podem ser monóicas ou dioicas.
Monoica é quando tem os dois sexos na mesma planta. Dioica, uma planta é de um sexo só. Aí, quando eu falo que uma planta é monóica, a flor dela pode ser assim, né? Hermafrodita, ou ela pode ter, tendo os dois sexos numa mesma planta. Ela pode ter uma flor de um lado que é feminina e uma flor de um lado que é masculina. Então, seria uma planta monóica com flores díclinas, por exemplo. Aqui é só mostrando como é que foi a formação do grão de pólen. Você cortou aqui a antera, aí tem o saco polínico. Dentro tem a célula-mãe do micrósporo, que passa por meiose e forma 4 micrósporos. Cada um desses micrósporos vai dar origem a um grão de pólen. Na parte feminina, dentro do ovário, você tem o óvulo, que vai passar por meiose e forma 4 megásporos. Desses 4, somente um é funcional. Ele se desenvolve formando o gametófito feminino, que é o saco embrionário. Você vai ter os núcleos polares em número de 2 e a oosfera, que são as células importantes. Antípodas e sinérgides não são tão importantes aqui agora. Aí, aqui está mostrando os tipos de polinização. Eu acho que isso daqui vocês já estão craques de saber, né? Aí as imagens, papapá. Eu adoro essa foto, eu acho ela muito legal. Na hora que o grão de pólen vai germinar, ele forma o tubo polínico. O tubo polínico é o gametófito masculino. Aquela célula que daria origem ao núcleo germinativo passa por mitose e forma 2 núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. Aí o tubo polínico ele vai descendo, descendo, chegou aqui na micrópila, que é a aberturinha. O primeiro núcleo espermático fecunda a oosfera e forma o zigoto, que dá origem ao embrião. E aí você tem a junção do segundo núcleo espermático com os 2 núcleos polares. Essa junção forma um tecido que é triploide, que é o endosperme. Então, aqui é só mostrando a mesma coisa. Tá? Então, essa é a dupla fecundação. O primeiro núcleo espermático mais a oosfera dá origem ao embrião. Segundo núcleo espermático mais os 2 núcleos polares dá origem ao endosperma triploide. Aí, o óvulo fecundado e desenvolvido forma uma semente. O ovário fecundado e desenvolvido dá origem ao fruto. Então, aqui dentro, lembra que dentro do ovário, você pode ter vários óvulos. Então, você teria várias sementes diferentes. Aqui só uma imagem mostrando novamente, ó, a semente aqui dentro é formada pelo tegumento, o endosperma triploide, o embrião diploide. E, se é um fruto verdadeiro, vai dar o ovário que vai começar a espessar. Aí eu falei que as plantas existem formas dela evitar a autopolinização, porque isso diminui a variabilidade genética. Então, pode ter autosterilidade, que é quando a planta ela é estéril ao próprio grão de pólen, por exemplo, então ela não consegue se fecundar. Dicogamia, quando você tem amadurecimento de aparelhos reprodutores em épocas diferentes. Então, o masculino amadurece primeiro que o feminino, então não tem como ter fecundação. Dioicia já é uma coisa ótima, porque a planta ela já pode ser, por ela ser dioica, ela só tem aparelho reprodutor feminino e a outra vai ter o masculino, então não tem como ela se autofecundar. E essa heteroxilia e ercogamia, na verdade, é um geralzão. A heteroxilia é um estilo de ercogamia, que é tipo isso daqui, ó. Você tem no caso da ercogamia aqui, no hibisco, a gente tem uma barreira física. Os estames, eles estão localizados debaixo aqui do estigma. Então, assim, como a flor fica meio deitadinha, a chance do estame chegar aqui no estigma é mais difícil. Essa barreira física atrapalha o encontro do grão de pólen da planta com o estigma dela mesma. E é isso aí, gente. E acabamos a nossa aula aqui. Deixa eu... Stop share. Então, se você... Bom AS aí para vocês. O que eu falei aqui agora eu gravei, então eu vou disponibilizar, tá? Aí vocês podem assistir depois de novo para tirar dúvida. Só vai estar essa segunda parte da aula, que a primeira a gente não estava falando muita coisa, não. Então, bom AS aí para vocês. Se vocês tiverem dúvida até o horário da AS, pode me procurar. Ok?